Então, vamos lá para a nossa terceira aula de Química e eu já peço para vocês, nossos queridos alunos, que fiquem muito à vontade na hora de querer tirar alguma dúvida ou entrar em contato comigo ou com qualquer professor, certo? Pode vir me falar comigo via e-mail, deixei meu e-mail aqui, via Facebook, via WhatsApp, tá? A gente tem lá uma planilha também com todos os contatos de todos os professores, tá? Então, queria fazer esse chamar a atenção, dar essa ênfase aí para que tu fique à vontade aí, certo? Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre química. Então, assim, de acordo com as últimas aulas, nós começamos a falar sobre a menor parte da matéria, ou seja, o átomo. E vocês viram dois modelinhos que tentavam explicar a estrutura desse átomo. Então, o Dalton vai dizer essencialmente, ele é conhecido pelo modelo de bola de bilhar. E ele vai dizer, sim, basicamente que o átomo ele vai ser uma esfera que é indivisível e é neutra. Tranquilinho? Recapitulando só. E já o Thomson, ele possui um modelo chamado que é o pudim de passas. Tá? Então lá nos experimentos dele, basicamente, ele acabou descobrindo mais uma partícula dentro do átomo, que essa partícula é o nosso queridíssimo elétron. Tranquilinho? E a descoberta do elétron ele acaba assim explicando muito dos fenômenos eletromagnéticos que o modelo do Dalton não explicava, beleza? Então, resumidamente, o modelo do Thomson ele vai trazer aí a natureza elétrica do átomo. E sendo assim, o átomo ele não é mais indivisível como o Dalton havia falado. Tá? Ele vai ser divisível, tá? Porque a gente vai ter elétrons, tá? Incrustados numa massa positiva. Tranquilinho? E essa massa positiva aí vai contrabalancear a carga negativa dos elétrons e tornar o átomo neutro. Tranquilinho? Então, lá no início do século XX, a comunidade científica estava começando a conhecer a radioatividade, tá? E esse rapaz aqui, chamado Rutherford, que era um físico, químico neozelandês, ele também lá fazia os seus experimentos com radioatividade e tudo mais, certo? Bom, então assim, basicamente, o que consistia o modelo, o experimento, na verdade, o experimento do Rutherford? Ele pegou o elemento químico chamado polônio, tá? Abre parênteses aí. O polônio ele foi descoberto pela Marie Curie, tá? Que foi a primeira cientista a ganhar um Nobel e a única mulher, a primeira mulher a ganhar um Nobel e a única mulher a ganhar um Nobel em dois campos diferentes, tá? Que foi a física e a química. E é um elemento químico aí bastante radioativo. Fecha parênteses aí, volta e meia, eu gosto de trazer uma curiosidade assim para vocês. Beleza, então o que consistia o experimento do Rutherford? A gente tinha um polônio, tá? Que emitia radiação alfa, tá? O que é importante para nós saber aqui que essa radiação alfa ela é positiva, beleza? A gente tem a radiação o polônio, a gente vai ter essa lâmina de ouro que é extremamente fininha, tá? Uma lâmina de ouro. E em volta aqui a gente vai ter uma chapinha metálica de sulfeto de zinco, tá? Feito com material fluorescente. Então a ideia do Rutherford basicamente era bombardear
com o polônio essa chapinha de ouro, tá? Emitia radiação e ele esperava que essa radiação atravessasse a lâmina de ouro e batesse aqui nesse material fluorescente, tá? E aí ia ficar marcadinho. Mas o que foi que aconteceu? Bom, a maioria da radiação alfa, ela atravessou o átomo, os átomos de ouro ali, como era o esperado, tá? Tendo em vista que a radiação alfa era extremamente energética, tá? E a espessura ali da chapinha de ouro era muito fininha, tá? Só que aconteceu algo muito intrigante, que alguns raios eles desviavam, tá? E também outros eles voltavam quase que na mesma direção, tá? Só com o sentido oposto. E ele ficou muito intrigado com isso e ele começou a pensar num novo modelo, tá? Que deveria existir alguma coisa ali dentro do átomo que fosse capaz de desviar essa radiação alfa, que é positiva, e repelir, tendo em vista que os raios ali tiveram alguns raios que voltaram quase que na mesma direção. Beleza? Então, lá da física, eu já vou fazer um spoiler aqui, a gente tem que carga positiva repele carga positiva, né? Cargas com sinais iguais se repelem. Então ele começou a entender que o átomo ele tem uma pequena parte, um pequeno núcleo que ele é positivo. Tranquilinho? E esse cara que é positivo, a gente vai chamar de próton, tá? Então, quais foram aí as conclusões do nosso amigo Rutherford, tá? Então, ele pensou o átomo assim, que deve existir um núcleo, tá? Que esse núcleo ele vai ser positivo e ele acaba descobrindo aí o nosso queridíssimo próton, beleza? Esse átomo ele vai ser formado por um grande vazio, beleza? Tendo em vista por que ele acha que é formado por um grande vazio? Porque a maioria dos raios que atravessavam o ouro, eles não bateram em absolutamente nada, tá? Eles passaram. Só à medida que eles passavam perto do núcleo ou batiam no núcleo, é que eles desviavam, voltavam na mesma direção. Então era por isso que ele pensava que o átomo era um grande vazio. Belezinha? Em termos de comparação, vamos pegar o maior e melhor estádio do mundo, que é o Beira-Rio, beleza? Um estádio de futebol. A gente pega o Beira-Rio, tá? Digamos que o átomo seja o Beira-Rio, e lá no centro de campo a gente tem uma ervilha, tá? Essa ervilha vai ser o nosso núcleo, tá? O próton, e o estádio vai ser ali a eletrosfera e todo o átomo. Tranquilinho? E o nosso tem um terceiro aqui postulado que a massa desse núcleo vai estar toda concentrada lá nesse próton, tá? Então ele descobre também que toda a massa do átomo ele vai estar concentrada no núcleo, tá? A massa do elétron vai ser praticamente desprezível. E no nosso quarto ali postulado, não sei se dá para dizer que é postulado, acho que não, mas ele é um modelo que é conhecido por ser modelo planetário, tá? Lembra lá do sistema solar, que tem o Sol no centro e os planetinhas lá circulando ele. Tá? A gente vai ter a Terra lá e outros planetas. E basicamente é isso, assim.
Só que o modelo de Rutherford, ele tinha uma pequena falha, tá? Então lá na física já existiam algumas leis consolidadas lá do eletromagnetismo, que eram lá as leis de Maxwell, que basicamente diziam lá que toda partícula acelerada ela emite energia, tá? Então, à medida que a partícula emitisse energia, ela faria mais ou menos essa trajetória e colidiria com o núcleo, né? Porque o elétron ele seria atraído. Lembra lá da física, vou dar outro spoiler aqui, né? A gente tem lá na física que partículas com sinais contrários são atraídas, tá? Então o elétron ele é negativo e a gente tem o nosso próton, que é positivo, tá? Então, o modelo de Rutherford tinha esse pequeno probleminha aí, tá? Aí chegou o nosso querido amigo Bohr, que ele era aluno do Rutherford, certo? E o Bohr, ele era aquele tipo de pessoa, não sei se vocês conhecem, esse tipo de pessoa que as pessoas que eram boas em tudo que fazem, tá ligado? Então o Bohr, ele era físico, químico, o cara era filósofo também. E o cara, além disso tudo, ele jogava bola, certo? E o cara jogava bem bola, né? Chegou a jogar até na seleção dinamarquesa. Tá? Então o Bohr ele era esse tipo de pessoa. E ele tenta aí explicar as falhas do modelo de Rutherford. Então o que ele fala assim no modelo dele? Ele diz que as órbitas são estacionárias. Beleza? E o que significa isso? Significa que toda órbita ela tem uma energia bem definida e constante. Tá, e daí? E daí que o elétron que circula nessa órbita, ele não vai emitir energia, tá? Ele vai ter sempre a mesma energia e, portanto, ele não vai colidir com o núcleo, beleza? Que mais que ele diz? Ele diz que as camadas mais distantes são as camadas mais distantes do núcleo, são as camadas mais energéticas. Tá? Então fala que tipo, a N1 aqui tem uma energia, a N2 vai ser uma camada, uma órbita mais energética, e a N3 vai ter mais energia ainda, tá? E assim por diante. Também eu acho pertinente falar que os elétrons ou eles vão estar numa camada ou eles vão estar noutra, tá? Eles nunca vão estar nesse vazio aqui, tá? Vagando, tá? Eles vão sempre estar numa ou outra camada. Belezinha? Eu tenho que parar de falar belezinha, é um vício de linguagem que eu tenho, tá? E o que o modelo de Bohr fala sobre a emissão de luz? Tá? Ele vai ver lá que certos elementos químicos eles emitem luz. Tá? Então lá nos fogos de artifício, né, a gente vai ver o porquê que os sais de lítio eles liberam uma luz vermelha, os sais de bário liberam uma luz verde, né, e sais aí de sódio liberam luz amarela. Abre um parênteses aí, curiosidade. Quando tu tá cozinhando lá, fazendo um rango e tu derrama sal lá no fogãozinho, na chama, não sei se tu percebeu que essa chama ela é amarelinha, né? Isso ocorre porque o sal, né, ele é basicamente feito o sal ali que tu usa na comida, ele é basicamente feito de cloreto de sódio, tá? E o sódio libera luz amarela. Belezinha? Então, o que o Bohr fala aí sobre a emissão de luz, tá? Então, a gente vai ter o nosso átomo, tá? Os elétrons circulando na eletrosfera, ali nas órbitas, tá? Então, ele fala que para o átomo ir de uma camada interna para uma camada mais externa, ele tem que absorver
energia, tá? Então lá nos fogos de artifício, o que que acontece? Basicamente, então, acontece ali uma explosão, né? Essa explosão ela causa liberação de calor, tá? E calor basicamente é energia, né? Então o elétron ele vai absorver esse calor e vai pular para outra camada, camada mais energética, né? E vai fazer aí esse salto, tá? Esse salto aí, ele é chamado de salto quântico, tá? Anota aí que volta e meia a URGS fala sobre isso, comenta um pouco, já caiu em questão, tá? Esse é o salto quântico, tá? É quando o elétron ele pula para uma camada mais externa. Tranquilo? Então o elétron ele vai lá para uma camada mais externa, ele fica num estado excitado, tá? Só que à medida que o tempo vai passando, esse elétron ele vai relaxando, tá? E ele, quando ele relaxa, ele volta para o estado fundamental. Aí que tá. Quando ele passa para o estado fundamental, ou seja, quando ele volta para uma camada mais interna, ele emite energia, tá? Ele libera energia na forma de fóton, num comprimento de lambda lá específico na forma de luz visível, beleza? Bom, e a emissão de luz aí, então, basicamente, quando o elétron ele volta para o estado fundamental. Tá? Então, isso explica quando a gente pega metais diferentes, né, a emissão de energia vai ser diferente também. Tá? E se a emissão de energia, a energia em si for diferente, a luzinha ali também vai ser diferente. Então, o modelo de Bohr vai explicar essas diferenças de cores que tem aí dos elementos químicos. Deixa eu ver se tem mais uma coisa, eu acho que é isso. Então, resumidamente, fiz aqui 3 postulados aqui, que é um resumo aqui do que foi o modelo de Bohr, tá? Que ele fala sobre as órbitas estacionárias, tá? Que eu disse ali antes, que são órbitas ali que possuem um nível de energia específico, o constante, né, bem definido. Tá? A gente falou sobre o salto quântico, né? Lembra? Quando um elétron quer passar de uma camada interna para uma camada mais externa, ele tem que absorver energia de algum lugar, beleza? Tem que absorver energia. E o terceiro postulado fala do quando ele volta, né? Quando ele está num estado excitado e ele volta para o estado fundamental, né? Quando ele faz essa volta, ele tem que liberar energia. Tá? E quando ele libera energia, ele vai ali emitir luz, basicamente. Tá? Se tu ficou meio perdido... Opa, passou um motoqueiro aqui. Se tu ficou meio perdido nessa parte aí de comprimento de onda, né, luz visível, relaxa que tu vai ver na física mais detalhadamente sobre essas questões aí, tá? Então relaxa que a gente vai ver com mais detalhe isso, vocês vão ver lá na física melhor isso, tá? Então tá tudo bem se tu ficou meio perdido, vai ver ondas eletromagnéticas, ondas mecânicas e tudo mais, tá? Então, acho que é isso. Acabou a aula. Eu vou deixar esses slides lá no Drive da Química. Eu sugiro fortemente vocês fazerem os exercícios. Errem, podem errar bastante, tá? E se sentir alguma dúvida aí, vem falar comigo, ou podem falar com os outros profs também, tá? E basicamente é isso, tá? Feitoria e tchau. Aproveita aí para deixar o like e te inscreve no canal, tá? Para fortalecer a comunidade. É isso aí, agora sim. Vamos com tudo. Tchau.